Bom, pessoal, dando sequência, então, nós vamos iniciar apresentando os botões do software, né? Então, o primeiro botão aqui seria um botão para desconectar o sistema. Aqui nós temos a vassourinha que a gente pode limpar as notificações e a gente pode mandar conectar o sistema novamente. Então, ele começa dando as informações de conectado, download da estação, médias atualizadas, download dos históricos da aeração. E assim ele vai puxando todos os dados e registrando aqui nas notificações tudo que o sistema está fazendo. Seguindo nos botões, a gente vai ir para a parte dos parâmetros de cada unidade, tá? Então é bem importante essa parte. Clicando aqui, a gente vai ter as 4 unidades, o silo e as 3 células do armazém, tá? Então, editando aqui, é muito importante a configuração do produto que está dentro do silo ou do armazém, porque depois, falando em aeração, cada produto tem uma curva para aeração, cada produto é diferente. Então, por exemplo, se estiver com um vazio o silo, o sistema não faz a aeração, tá? Então é muito importante ter programado o produto, o grão correto aqui. Alerta de temperatura de 25 graus, tá? É o alerta que a gente usa para gerar o gráfico de barras aqui, né? Os rosinhas, tá? Nível, né? É interessante que a gente deixe habilitado o nível automático, tá? E habilitar também a média da temperatura dentro do silo pelo nível, tá? Aqui nós temos horas de aeração, 57 horas realizadas, a gente pode vir e zerar essas horas. A aeração a gente pode deixá-la liberada ou bloqueada. Por exemplo, se for fazer uma manutenção ou se o cliente tem gerador na obra e não quer que o sistema mande ligar os motores de forma automática, a gente pode bloquear a aeração, tá? Aqui do lado a gente tem um botãozinho de configura, tá? Esse botão a gente configura daí a capacidade de armazenagem do silo, nesse caso aqui 100.000 sacas, tá? A potência total dos motores, aqui seria total, né? São 2 motores de 40 CV, então a gente programa 80 CV. E aqui seria a informação do quilowatt-hora pago pelo cliente, para depois a gente conseguir gerar relatórios com os custos de energia elétrica por unidade ou total, tá? Depois a gente tem aqui os programas de aeração. Eu vou comentar só um pouquinho quais os programas que a gente tem e depois a gente vai entrar mais a fundo nos programas, tá? Bom, a gente tem 8 programas livres, tá? De aeração. Depois a gente tem 2 programas de timer, né? Timer 1 e timer 2. Depois a gente tem 2 programas de equilíbrio higroscópico, o E1 e o E2. Temos os programas de aeração, de condução da aeração na região A, região B, região C. E os principais programas, que seriam o programa de resfriamento, programa de secagem e o programa de conservação, tá? A umidade do grão atual, né? Essa umidade aqui é para sistemas que não possuem o Smart Cable, que seria cabos que medem temperatura e umidade. Essa umidade aqui, ela serve somente para relatório, então o cliente vai ter que estar entrando com essa informação no sistema, tá? Aqui nós temos um botão de ajuda, né? Onde fala um pouco sobre cada programa de aeração. Então a gente tem um textinho aqui sobre o programa de equilíbrio higroscópico. Programa do diagrama de condução da aeração, a gente tem as curvas aqui, né? Os programas livres e os programas automáticos, né? Então fala sobre cada programa de aeração, fala um pouquinho de como funciona.
Bom, vamos falar então agora, primeiramente, sobre os programas de aeração, que seria programas livres, tá? Então, o que seria um programa livre? Programa livre seria um programa onde o cliente pode definir como ele vai querer e quando ele vai querer que os motores de aeração liguem, tá? Então, clicando aqui em editar programas, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas de aeração livre, 2 programas de timer e 2 programas de equilíbrio higroscópico, tá? Então, por exemplo, vamos aqui configurar o programa livre 1, tá? O cliente programou aqui, ó, que a temperatura, né? A temperatura mínima de 10 graus e a temperatura máxima de 25, e a umidade relativa mínima de 20 e a máxima de 75%. Então, o que vai acontecer? Quando a temperatura estiver entre 10 e 25 graus e 20 e 75% de umidade relativa do ar, o sistema de aeração vai mandar ligar os motores de aeração, né? Quando estiver dentro dessas duas faixas e não estiver chovendo. No momento que sair fora dessas faixas ou começar a chover, os motores de aeração se desligam, tá? Então a gente tem 8 programas de aeração, né, que podem ser programados, tá? Depois a gente tem 2 programas de timer, né? Então, por exemplo, o cliente pode programar, eu quero que o sistema ligue às 13 horas da tarde. Vamos botar aqui 13 horas da tarde, tá? E ele desligue, não, vamos botar, por exemplo, um horário que o pessoal usa, tá? Vai ligar às 20 horas da noite e vai desligar à meia-noite, tá? Quero fazer 4 horas de aeração. Então ele vai ligar dentro desse período programado, a não ser que a gente tenha chuva nesse momento. Aí os motores não ligam. Depois a gente tem 2 programas de equilíbrio higroscópico, tá? Então, como é que funciona os programas de equilíbrio? Eu vou setar aqui uma umidade, daí não seria uma umidade relativa, seria sim a umidade do grão, tá? Então, eu quero que o meu grão tenda de 12 a 14%, por exemplo, para o soja, tá? Então, a minha mínima 12, a minha máxima 14. Então, o sistema ele vai jogar essas informações no cérebro do sistema, né, em cima da tabela do equilíbrio, e ele vai sempre tentar fazer a aeração quando a gente tiver condições climáticas perfeitas para que o grão tenda de 12 a 14%. Tá? Então, recapitulando, a gente tem 8 programas livres, são programas que o cliente pode definir faixas de temperatura e umidade. 2 programas de timer, né, que a gente pode setar quando liga e quando desliga os motores de aeração. E 2 programas de equilíbrio higroscópico, onde a gente programa qual a umidade, a faixa de umidade que a gente quer que o nosso grão tenda. Tá? Então a gente tem aqui os programas livres, os programas de timer e os programas de equilíbrio higroscópico, tá? Depois a gente tem 3 programas aqui, que seriam os programas de condução de aeração da região A, B e C. Nesse caso é interessante a gente vir aqui no ajuda e a gente dá uma olhadinha no gráfico, tá? Então, por exemplo, a parte de baixo aqui, ó, é a umidade relativa do ar externo, tá? Então, a umidade relativa que a gente tem no ar. E essa parte aqui é a diferença de temperatura entre a massa de grão e a temperatura do ar externo, tá? Então, por exemplo, vamos estar com 70% de umidade e 4 pontos de diferença de temperatura, tá? Então, 70 com 4, a gente vai cair mais ou menos na curva B aqui. O que seria a curva B? Uma aeração recomendável, tá? Se nós caísse numa curva C,
E no ponto D aqui, né, seria uma aeração sem interesse, tá? E se nós caíssemos aqui, por exemplo, uma umidade menor, né, 40% e uns 6 pontos diferentes, a gente vai cair numa curva A, tá? Então é uma aeração recomendável, só que tem um grande risco de a gente secar o grão se for feita muita aeração, tá? Então, seguindo nos programas de aeração, depois a gente tem daí os programas de resfriamento, tá? Nesse caso a gente vai ter que programar algumas informações aqui, a umidade relativa máxima, tá? Por exemplo, 75%, a umidade atual que o nosso grão estaria, né? Esse campo é preenchido pelo cliente, a umidade relativa mínima, né? Que a gente quer que o sistema trabalhe, então vou botar lá 30%, e a temperatura objetivo do nosso grão. Não, a gente quer deixar o nosso grão com 23 graus. Então o sistema ele vai trabalhar num sistema de resfriamento para manter o nosso grão em 23 graus, que é a temperatura objetivo. Seguindo, nós temos o programa de secagem, tá? Então a gente também tem campos a serem informados, né? A umidade inicial que a gente colocou o grão, por exemplo, a gente colheu, colocou no silo com 16%, tá? A umidade atual do grão agora a gente está com 15%, né? A umidade objetivo do nosso soja é 13,5%. E a temperatura máxima que o grão pode chegar, por exemplo, seria 20 graus, tá? Então, o programa de secagem vai trabalhar em cima dessas informações para abaixar a nossa umidade que entrou com 16, está com 15 no momento e a gente quer chegar em 13,5. E o último programa seria o programa de conservação, tá? Que é quando a gente já chegou na nossa umidade estabelecida, que seria os 13,5, né? E a gente quer conservar o grão de uma safra para outra, por exemplo. Então a gente vai conservar lá em 23 graus, tá? Então é um programa onde tu já chegou na tua umidade, na tua temperatura estabelecida, e aí você só vai fazer a aeração, tá? Então, muito importante, programar qual que é o produto realmente que você tem dentro do silo ou do armazém, porque nos programas de equilíbrio higroscópico, né, secagem, resfriamento e conservação, a gente usa curvas da parte relacionada com produtos, tá? Então eu posso salvar aqui, ele vai me dar uma mensagem se os parâmetros que eu programei estão corretos, né? E depois aqui a gente pode ir programando cada unidade em separado, né? Então, por exemplo, a gente pode ter no silo 1 um programa de conservação, tá? No armazém, na célula 1, a gente pode ter um programa livre 1, né? No armazém, na célula 2, a gente pode ter, por exemplo, um programa de equilíbrio higroscópico, tá? Então, para cada unidade, a gente pode programar produto e programa de aeração diferente. Ok? Então essa seria a parte dos botões aqui de parâmetros das unidades.